Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Nessa sexta-feira, aqui em Bragança tá chuvoso, um clima super ameno, super gostoso, muita gente chegando. Bem-vindos, gente, à live de hoje. Ela foi mais do que esperada, está sendo mais do que comemorada. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Todo mundo chegando. Bem-vindas. Bom, o papo é o seguinte. Eu vivo contando para vocês que o meu trabalho se resume em exteriorizar. Ana Luísa já está aqui, já está pedindo para entrar. Bem-vinda, Ana, querida! Carinha de anjo da Ana. Essa carinha de menininha. Você já entrou, Aninha? Oi, Bia! Que alegria! Nossa, que honra! Posso Nossa, honra é dizer? minha! Que honra! Olha, o que eu recebi de mensagens, as minhas seguidoras, meus seguidores dizendo: Bial, não acredito, esse tema tá muito legal. Hoje a gente vai aprofundar, né, Ana, de uma forma assim muito bonita, né, muito Sim, profunda sobre o que é a beleza, né, o que é o belo. sim, E você sabe que eu brinco, né, com os meus clientes que o meu trabalho é exteriorizar o diamante interior das pessoas, né? exato. Então é por isso que eu te convidei, para que você nos explique, associe o elo entre o belo, a verdade, a moda, a autoestima. Gente, deixa eu apresentar a Ana, que eu até fiz colinha, porque o currículo dela... Imagina, Bia! Gente, essa carinha de anjo, olha só. Ela é mestre doutoranda da Universidade de São Paulo. Ela é professora de filosofia, né, Ana? Sim, Professora de filosofia da Universidade de São Judas. Presidente do Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia. Ana sim. Luísa Rodrigues, muito bem-vinda! Comecem a seguir agora o canal dela, porque essa menina é prodígio, ela é um Ai, meu espetáculo. Deus, Bia! Mas você sabe que, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite. E desde que você me fez esse convite para essa live, esse assunto não me saiu da cabeça a semana toda. Eu fiquei lendo sobre ele e pensando sobre isso. E eu acho assim que a gente tá falando de um tema muito profundo e muito fundamental, né? Na atualidade. Então, nossa, tô super feliz de estar aqui. Muito obrigada por esse convite maravilhoso, lindo. Ai, você tá linda, tá super maquiada, tá maravilhosa Mas de é claro. batom. Imagina, eu disse, eu vou pra live com a Bia, eu vou me maquiar Nossa! agora. E eu, então, me preparei também pra caramba, baixei tudo quanto é livro de Não, filosofia, é. estudos. Nossa, E muito, você me muito. propôs um tema muito. Quando você me propôs, né, o elo entre o belo e a verdade, eu pensei assim, nossa, a Bia já propôs esse tema preparada, porque isso aqui é outro nível de Ah, não, discussão. foi cola. Você sabe que foi cola, né? A sugestão desse título foi da Ângela Gandra Martins. Nossa, mas Na hora tem que que eu ter o disse que eu dedinho ia da fazer uma Ângela. live com você, ela na hora, ai, o elo entre o belo e a filosofia e a verdade, né? Ficou Ana, nós lindo. recebemos, olha, eu nem sei te dizer o quanto eu estou emocionada, porque nós recebemos assim centenas e centenas e centenas de perguntas. Algumas delas eu já te antecipei, porque eram Sim. perguntas assim difíceis. Eu falei, nossa, vamos que vamos.
Então, Vamos lá. já que vamos começar, né? Sem delongas, eu tô aqui com o meu super caderninho, com a minha Eu também cola, tô, mas eu também tô com a colinha aqui. Também só super faço com cola. cola. E aí, bora que bora. Bom, então eu já vou começar com a primeira pergunta, que é uma dúvida minha. Que é Tá. uma dúvida super minha, porque eu fiz algumas aulas de filosofia o ano passado. Aliás, eu amei aquele congresso no Cell Law School que você participou. Eu fiquei encantada com você. Desde aquele dia eu falei, eu vou grudar nessa menina e vou virar a melhor amiga dela. Bom, em primeiríssimo lugar, Ana, eu queria que você nos dissesse um pouquinho qual é a relação entre filosofia e moda. Nossa! Primeiro, primeiro que dizer o seguinte, Bia, eu encaro, né? A forma como eu encaro a moda é a moda como uma expressão artística em algum sentido. Acho que a gente já pode partir daí. E quando eu falo da moda como expressão artística, eu falo da moda como a expressão da identidade de quem se veste, né? Sim. E se a gente pensa, né, que a moda ela se trata de uma expressão da arte, de uma expressão da beleza, a relação dela com a filosofia é íntima, porque a gente tem dentro da filosofia um ramo específico de estudo da arte e da beleza que se chama estética. Estética é o ramo da filosofia voltado ao estudo do belo e da arte. Então, é óbvio que a moda, ela está abarcada aí dentro, né? Juntamente com todas as expressões do belo que a gente tem por aí, né? Nas artes visuais, na música, no cinema. Então, se a gente pensa na moda como uma expressão da identidade do sujeito e uma expressão da beleza, então é claro que a moda, ela não só está conectada com a filosofia, como ela pode ser objeto de estudo da filosofia. Olha que interessante, a partir dessa perspectiva, dessa disciplina que é a estética, né? E a gente tem, assim, não é exagero dizer que a estética é um ramo de estudo da filosofia, né? Por exemplo, se a gente pensa num autor como Kant, aí um autor do século XVII, ele tem um livro dele que é a Crítica do Juízo Estético. Então, uma das críticas, o Kant, que é famoso aí pela crítica da razão pura, crítica da razão prática, ele tem a crítica da estética, né? E não só o Kant, né? Se a gente vai para os filósofos antigos, se a gente pensa, por exemplo, em Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses filósofos da antiguidade se debruçaram sobre o tema do que é o belo. E evidentemente que a moda incorpora todos esses questionamentos a respeito do que seja o belo. E é por isso que as pessoas procuram você, né? E dizem assim, Bia, eu acho que eu quero colocar um pouco mais de beleza na minha vida, né? Ou como é que eu incorporo mais beleza no meu vestir? Ou as pessoas Sim. procuram, às vezes, um design de interiores, um arquiteto, e dizem assim, olha, eu quero mais beleza para minha casa. Por que as pessoas Sim. compram, né? E é claro que a filosofia ela tem um ramo específico de estudo para este tema da beleza. Então, evidentemente que a moda está aí, ó, dentro. Ai, Ana, fiquei apaixonada. Você leciona cursos de estética dentro da filosofia? Não, eu particularmente não. Até porque a minha formação, né, a minha formação é jurídica. Então, eu sou formada em Direito, mas eu tenho aí a minha pós-graduação em Filosofia do Direito. Mas a filosofia do direito, ela está ali muito de mãos dadas com a filosofia como um todo, né? E então, enquanto estudiosa da filosofia do direito, eu me interesso por outros ramos da filosofia, inclusive pela estética. Mas nunca pensei em lecionar. Mas você sabe que depois de tá estudando uma lida, me preparando para a live, eu comecei a pensar, nossa, esse ramo é muito legal. Não, e olha só, a cola aqui, né? Filos, para quem não sabe, filosofia, filos é amor e Sofia é sabedoria. Então, é esse Exatamente. amor ao saber. Então, hoje, quem está chegando agora, nós iremos aprofundar
esse amor ao saber da beleza, essa beleza que transcende a partir da alma, né, Exatamente. Ana? É isso mesmo, isso mesmo. Gente, doutora Ana Luísa Rodrigues conosco ao vivo. Enviem perguntas. Olha, podem digitar todas as perguntas que vocês quiserem aqui. Eu vou ler, vou mandar vou perguntar aqui para Ana Luísa. E aproveitem e cliquem no aviãozinho, convidem os amigos, as Isso. amigas. Bom, Tem várias muita coisa perguntas. legal, né, Bia? Você me Vamos adiantou muitas continuar. perguntas boas. Nossa, eu fiquei encantada com as perguntas. Depois, outra pergunta muito legal aqui é a seguinte: é possível uma definição objetiva e racional do que seja belo, Ana? Olha só, essa pergunta ela é muito boa, Bia. Em primeiro lugar, porque quando a gente fala, quando você me pergunta assim, é possível uma definição objetiva e racional? Primeiro eu vou ter que saber o que a gente está entendendo aqui por objetivo e racional, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa no saber científico, no saber das ciências da natureza, da física, da biologia, da química, a gente está diante ali de um saber de tipo racional e objetivo, né? A mesma coisa, contudo, a gente não tem, né? Quando a gente está discutindo temas como, por exemplo, o tema da estética ou o tema do belo. E veja, o que não significa dizer que não existe uma definição possível para a beleza, nem que nós não somos capazes de conhecê-la. Mas isso não é a mesma coisa de dizer que há uma definição exatamente racional e objetiva. E eu vou explicar por quê, né? Eu estava vendo para a nossa palestra até uma fala do Roger Scruton, né? Que é um autor que é um filósofo contemporâneo, especialista em estética também. Ele tem vários escritos sobre estética. E ele diz o seguinte, olha, quando a gente contempla algo belo, né? O tipo de verdade, o tipo de conhecimento que a gente deseja extrair dali, não é o mesmo conhecimento que a gente deseja extrair, por exemplo, de uma fórmula da física, né? Ele diz o seguinte, olha, quando alguém nos dá, né, quando a gente, por exemplo, se depara com um conhecimento objetivo, como é o conhecimento da matemática, alguém resolve um cálculo matemático para nós, a gente diz assim, estou diante de uma resposta objetiva, né? Muito obrigada por essa resposta. Tchau. A nossa percepção, o conhecimento que nós adquirimos com a contemplação do belo não é desse tipo. Basta que a gente pense no nosso poema favorito, né? Que às vezes a gente decorou o poema favorito. A gente repete, repete, repete. E a gente não diz assim, obrigada, tchau. A gente diz assim, fique aqui, que eu tenho mais coisas para contemplar em você, para descobrir você. E isso é algo que vai diferenciar muito o tipo de conhecimento e de verdade que a gente busca com a beleza. E é por isso que o conceito da beleza, alguém falou aí, é preciso experimentar. Eu acho que a palavra experiência ela é fundamental aqui. Quando a gente se depara com uma obra de arte bela, muitas vezes a gente não consegue dizer exatamente, racionalmente, objetivamente, o que é que existe de belo ali, mas a gente experimenta e contempla essa beleza, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos pensar, por exemplo, eu também essa semana fiquei vendo obra de arte, né? E fiquei olhando. Gauguin é meu artista favorito. Sou apaixonada no Gauguin. Isso, Gauguin é maravilhoso. Mas não é todo mundo que gosta. E não é todo mundo que gosta. Olha, seria mais ou menos, né? Isso. Mas isso, vamos pegar um artista semelhante a Gauguin, em alguma medida, o Van Gogh, né? Van Gogh. Vamos pensar, por exemplo, nos girassóis do Van Gogh. Eu acho que a gente se lembra mais ou menos da ideia dos girassóis do Van Gogh, aqueles girassóis que são cheios de movimento, ou os campos de trigo lá do Van Gogh, o céu do Van Gogh, né? A gente olha para aquela imagem e nós sabemos que ele está retratando um girassol, ele está retratando o céu.
Mas, vejam, ali eu não tenho uma imagem perfeita, objetiva, Ai, milimétrica, do girassol, do céu. Aquilo não é milimétrico, né? Ele não é dotado das proporções, por exemplo, perfeitas. Mas eu olho para aquilo e eu contemplo que há uma verdade por trás daquela beleza. Uma verdade que parte do sujeito que pintou aquilo. Quando ele pinta aqueles campos de trigo, todos, né, cheios de movimento, aqueles girassóis contorcidos, a gente olha para aquilo e a gente consegue extrair uma beleza que é parte da revelação que há ali de algo que é próprio da nossa condição humana. A gente consegue sentir, por exemplo, a angústia ou o turbilhão de sentimentos ali do Van Gogh na hora que ele está pintando aqueles girassóis ou aquele céu. a brisa, você consegue entrar dentro da tela dele, é uma coisa impressionante. Agora você imagina, por exemplo, se alguém pinta aqueles girassóis ou aquele céu certinho, né? Milimetricamente pintado. A gente pode até achar aquilo bonito, né? Só que se você coloca o céu do Van Gogh e aquele céu perfeito, que retrata exatamente, objetivamente, perfeitamente o céu real, você vai ter dúvidas sobre o que é mais bonito. E aí a gente pode se perguntar, estranho, mas um não é perfeito e o outro imperfeito, objetivamente falando, porque um revelaria mais a verdade do céu do que o outro. E na verdade, a resposta para isso é a arte, né? A beleza, ela se trata de uma experiência de contemplar algo da nossa natureza humana, da nossa condição humana, que nos transcende e que é próprio de todos nós, no sentido de universalizável. E é por isso que o Platão, ele fala, né? Ele identifica a beleza com a verdade. O Platão diz, olha, todas as virtudes, elas se compõem num todo, numa harmonia. E a beleza, a gente consegue enxergar algo belo quando aquilo revela algo muito real a respeito dos desejos do homem, da condição humana, daquilo que há no espírito do homem, no desejo do homem de alcançar o transcendente. Então, eu diria para você, é possível uma definição racional e objetiva? Ora, qualquer arte que se pretenda absolutamente racional e objetiva, ela perde o próprio elemento dela, né, de arte e de beleza. Se a gente pensa em um poema, por exemplo, né, o poema ele não tem todos os elementos ali de racionalidade. Se você tentar transformar o poema em uma prosa, eu vou contar a história desse poema em prosa aqui para que ele fique mais racional, mais objetivo. Ele perdeu a beleza que é íncita ao poema, que é o fato de que aquelas imagens se compõem na nossa mente com um ritmo, com uma sonoridade própria. Então, há muito de experiência e de contemplação na beleza. E eu diria que se a gente tenta tornar a beleza algo estritamente objetivo e racional, a gente perde o próprio elemento da beleza. Então, me parece que essa pode ser uma resposta possível. Mas concluir alguma coisa com isso? Não, mas o próprio Sócrates, quando ele discute o belo, ele diz, o belo é difícil mesmo. Então, se o Sócrates achou, a gente pode achar também. Então, você está dizendo que para Sócrates o belo é difícil. Definir o belo para Sócrates, que era Sócrates, era difícil. Já era difícil. Para Platão, ele associa a beleza ao bem. É isso? E a Para verdade. Kant, ele tenta criar um juízo do gosto. É mais ou menos isso. Me conta um pouquinho dos teus filósofos favoritos. Você já citou esses três, com certeza você gosta deles. Mas, assim, entre os seus filósofos que você mais gosta, como que eles definem a beleza? Como que eles imaginaram a beleza, pensaram a beleza, o belo? Então, eu acho que nem todos os filósofos tratam da estética, né? Eu acho que isso já é uma coisa importante a gente saber. Nem todos eles estão abertos
a essa reflexão sobre a estética. Até mesmo porque a reflexão sobre a estética exige um mergulho muito grande dentro da própria condição humana e muitos filósofos modernos não fazem esse tipo de mergulho, né? E me parece, em termos de estética, eu gosto muito da visão própria do Roger Scruton, né? O Roger Scruton, ele também tenta definir a beleza, mas no fim das contas ele vai dizer, olha, a beleza é a tradução da verdade que nós buscamos, que o ser humano busca, né? Então ele define a beleza como a manifestação simbólica da nossa condição humana, daquilo que nós buscamos enquanto seres humanos. Me parece que essa é uma definição muito semelhante à definição por exemplo, do Platão, né? E então eu diria, eu acho que a definição que eu mais gosto é essa, né? A beleza como manifestação simbólica da verdade. Mas veja, Bia, e a gente tem que ser muito cauteloso com isso. Por quê? Porque a relação entre verdade e beleza, ela não é direta, né? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, por exemplo, em uma obra de arte excessivamente realista. A gente tem hoje, por exemplo, performances artísticas que a gente chama de realistas. Sei lá, vamos pensar num artista como a Marina Abramovic, né? Ela tem aquelas obras, aquelas performances hiperrealistas. Aquilo ali expõe a verdade? Bom, ela expõe, mas veja, é uma verdade que ignora o caráter transcendental do homem é sempre uma meia-verdade. Eu fiz até uma reflexão disso numa postagem hoje que eu fiz, né, no meu Instagram. Como eu falei, a verdade que a beleza ela busca desvelar, que a arte busca desvelar, ela não pode ser uma verdade que nos exponha a nossa condição humana sem guardar um pouco do mistério que é próprio dessa condição, do deslumbramento que é próprio dessa condição. Porque senão a própria necessidade da beleza, da arte, ela deixaria de existir, né? Então a grande finalidade de uma obra de arte ou da beleza é desvelar a verdade, mas guardando ainda um elemento do mistério. Então, e protegendo a dignidade. Será que a dignidade. Relacionando com moda seria mais ou menos isso? Isso, né? Eu até fiz uma reflexão hoje, né, nessa mesma postagem. Eu estava pensando na live também, né? E a reflexão era o seguinte, olha, a gente quando busca a exposição à beleza, né, algo belo, a gente sempre está desejando alguma coisa, né? Alguma coisa boa, né? Porque o belo atrai, o belo é atraente. Só que imagine só, você imagina que você quer, né? Eu fiz essa seguinte reflexão. Imagina que você quer um bolo de chocolate, tá? Aquilo ali, a princípio, é algo... não tem nenhum problema no bolo de chocolate em si, né? Agora você imagine que você deseja... Não tem nenhum problema no bolo de chocolate. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Só que imagine que você não quer só a fatia, você quer comer o bolo todo de uma vez. Com certeza. Né? Mas que vai isso não é um bem, é isso? Isso. O que acontece? Entendi. A satisfação desse prazer, dessa descoberta do sabor do bolo, é uma satisfação que vai te empanturrar. Por mais gostoso que seja, vai fazer mal para tua saúde. Então não é um bem. Se não é um bem, não é belo. Pronto, é isso. Isso. E mais, né? E aí a reflexão que eu faço é a seguinte, olha, sempre. Então a beleza, ela no fim das contas, é uma busca por uma experiência, né? Mas, veja só, se a gente dá essa experiência sem qualquer mistério, de barato, em excesso,
Sim. essa experiência, ela não se torna algo agradável, né? E eu dizia o seguinte, olha, vamos pensar na Pietà de Michelangelo, né? Aquela imagem maravilhosa, Maravilhosa. lindíssima. E quando você olha a Pietà, você está diante de quê? Por que a gente tem obras de arte, por exemplo, que elas são tristes, trágicas, né? E a gente ainda assim consegue achá-las bonitas. A gente consegue identificar um elemento de beleza ali. Porque elas retratam a verdade. Porque elas retratam a verdade. Porque elas retratam a verdade que há, né? A verdade do mistério que há por trás da nossa condição humana, que é uma condição que envolve, inclusive, sofrimento. É Agora, impossível quando não você pega... chorar. Não é verdade? E aí, É quando muito. você pega uma performance artística hiperrealista que também retrata o sofrimento, tá? Da Marina Abramovic, retrata o sofrimento também. Mas ela retirou todo o mistério, a sugestão que há por trás do sofrimento de uma redenção, de uma esperança. Ela deu aquilo em excesso para você. O que você tem ali? Você não tem o vislumbre da beleza que leva à verdade sobre a condição de transcendência do homem. Você só tem ali, na imagem que eu coloquei lá no meu perfil, depois que quiser pode olhar, você tem assim um monte de... Você tem um esqueleto, né? A morte é retratada ali como se a nossa condição material fosse toda a verdade. Você percebe, Bia, o que eu estou querendo dizer aqui, né? E não é, né? E a nossa condição material está longe de ser toda a Tá verdade. longe. Muito Tá longe. E com a moda, né? Me parece que há algo um pouco semelhante. Eu não sei se você concorda comigo enquanto stylist, né? A mulher, a mulher ela é em si mesma, né? Ela tem uma beleza própria, né? Mas esse mostrar-se enquanto belo, ele precisa primeiro retratar uma verdade do que é, de quem é essa mulher. É por isso que cada pessoa tem um estilo muito peculiar. Mas ele também não pode ser algo que se dê de barato. De bandeja. De bandeja, Sim. de satisfazer, né? Olha a comparação com o bolo de chocolate, né? De empanturrar quem está olhando, porque você retirou da beleza um elemento fundamental da própria beleza, que é o elemento do mistério, da sugestão e da não radicalização desse desvelar, entende? Então, eu acho que existe toda uma reflexão muito profunda que a gente pode fazer em relação a isso. A Vanessa tá escreveu uma coisa bem legal aqui. Ela falou que a Idade Média foi o celeiro da arte, quando o antropocentrismo substituiu o teocentrismo, foi a causa do desastre. Você concorda com isso aqui? Gente, tem cada pergunta linda. Não, eu acho que o grande problema do antropocentrismo é exatamente na medida em que ele nega o elemento, né, do transcendente, que é fundamental para o homem. O homem ele se deslumbra com o mistério, né? Então, quando a gente pensa no antropocentrismo como algo que coloca a realidade material terrena do homem como centro, a gente extrai da arte um elemento muito sublime, que é o elemento que a gente observa, por exemplo, vamos pensar numa catedral gótica medieval, né? Quando você entra naquelas catedrais góticas, você se sente pequeno diante de um mistério, né? Então, essa noção de proporção, de deslumbramento diante dos milagres, por exemplo, é algo que é perdido se o antropocentrismo ele é levado ao extremo de retirar o homem dessa sua condição de ser que se maravilha com o desconhecido e de que quer resolver todos os problemas, então ele... Né? Mas veja,
a arte contemporânea também, ou a arte moderna, ela pode ter coisas interessantes, coisas boas também, né? Nem todos Nossa, os com artistas são certeza. iguais, nem todos os artistas são... né? Existe, às vezes, a gente tende a ter uma tendência a querer romantizar, né, no sentido de enaltecer a arte antiga ou a arte medieval em detrimento da arte contemporânea, mas a gente tem que lembrar que muitos artistas contemporâneos, a gente citou o exemplo de algum, né? Gauguin, Van Gogh, eles conseguem, de um modo muito próprio, é claro, revelar essa condição humana de uma forma que nós nos identificamos com eles e extraímos Matisse, beleza, né, sim. dessas obras, por Eu exemplo. sou apaixonada também nos primitivistas, Também. adoro, adoro aquela a combinação entre as cores, eles são Sim, livres. sim. Então eu acho que a liberdade, olha só, a Bia palpitando na filosofia. É uma pergunta. A liberdade é condição, porque a liberdade é condição para o amor, né, Ana? A Sim. liberdade também é condição para esse elo entre a verdade e a beleza? A meu ver, sim, absolutamente. Mas veja, não é qualquer liberdade, é uma liberdade orientada para o bem, Para o né? bem. É uma liberdade orientada para essa verdade Aliás, mais a completa. liberdade só é livre Sim, quem mira a sim, bússola para o bem. Foi isso que eu sim, aprendi em todos os cursos. Muito legal. é isso Ana, tem mesmo. tantas perguntas. Olha, as pessoas, a cultura da morte. Olha, peraí, eu já volto na Vanessa. A Tatiane Rodrigues, ela enviou um trechinho do livro da Maria Beltrão, que o título é O Amor Não Se Isola, e num dos capítulos a Maria faz uma dedicatória a mim. Foi muito bonito, Que porque lindo. ela fala aquela frase do Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo. E a Tatiane Rodrigues te pergunta isso, se essa relação entre o elo, entre o belo e a verdade, se ela está associada a esse pensamento do Dostoiévski. A gente precisa, como eu falei, a relação entre beleza e verdade, ela não é absoluta, não é tão direta. Eu vou explicar por quê, né? Vamos imaginar, eu sempre estou trazendo exemplos, porque eu acho que como a gente está falando de beleza, a gente tem que recorrer às imagens, né? Então, vamos pensar o seguinte, olha. A gente tem hoje muitos filmes e séries que vão retratar, por exemplo, grandes planos, né, grandes crimes, né, grandes planos, aqueles criminosos charmosos, bonitos, inteligentes, fazendo planos para assaltar um banco, né? Por que aquilo é retratado de maneira tão glamurosa, E bonita, romantizada, romantizada, né? você começa a gostar do bandido. Você começa a gostar do bandido, você acaba, no fim das contas, a tentativa também é que você acabe torcendo por esse plano. Mas o que eu quero dizer? O que há por trás disso? Há por trás disso, né, uma manipulação, por exemplo, da beleza como forma de deturpação um pouco ética, moral, né? A gente pensa, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, também numa ópera, né, famosa que se chama Salomé. Bom, nessa ópera, Salomé, que é a mesma Salomé lá que pediu lá a cabeça do João Batista, é retratada de uma maneira tão sublime que você acaba achando ela esplendorosa a despeito da maldade que ela tenha feito naquele momento. O que eu quero Mandante dizer do com isso? crime. Isso. A beleza sozinha, né? A beleza sozinha, ela não é capaz de salvar o mundo. Por quê? Porque nós precisamos que essa beleza ela esteja conectada a um princípio ético do bem, né? Da verdade. Então, quando Dostoiévski fala que a beleza salvará o mundo, isso precisa ser interpretado com alguma cautela. Em que sentido? Olha,
A beleza sozinha, ela não substitui a, Perfeito. a nossa percepção ética, né? Tem até um livro de um autor brasileiro que é o Mário Vieira de Mello, que ele fala sobre o princípio ético e o princípio estético na cultura brasileira. E ele vai fazendo um contraste entre esses dois, né? Esses dois princípios. O que eu quero dizer com isso? É preciso que haja um equilíbrio entre o princípio ético e o princípio estético e a beleza ela precisa estar conectada com a verdade para que ela tenha esse efeito de salvar o mundo. Com a Nesse verdade, sentido, você quer dizer com o bem. com o bem. O bem é a verdade. Sim, o bem é a verdade, mas veja, esse bem não é um bem ingênuo, né? É um bem em que sentido? É um bem que percebe toda a complexidade da natureza humana, é um bem que sabe que ele só é alcançado através da luta, né? E essa luta é uma luta que dentro dessa ideia de verdade está uma contemplação da natureza humana com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados. Entende? Então, e aí o que é que a gente precisa ter em mente aqui, né? É que a beleza sozinha, desatrelada do bem, ela é incapaz de salvar o mundo. A beleza é capaz de salvar o mundo quando ela é capaz de nos dar uma consolação real, né? E um senso de transcendência que é aquele que a gente precisa para passar por esse mundo que é transitório, né? De uma maneira mais leve, mais consolada, mais feliz, né? O Nietzsche, que é um filósofo que fez duras críticas, por exemplo, ao cristianismo, ele propôs a substituição da religião pela arte. Porque ele dizia, né? Olha a cabeça do Nietzsche, ele dizia assim, olha, a religião ela traz uma consolação muito grande. Como ele não era uma pessoa religiosa, ele vai dizer o seguinte, não, então eu preciso da arte, porque senão eu não passo por essa vida. E o que eu quero dizer é, não basta só a arte, não basta só a beleza, né? Não basta. Isso precisa estar atrelado a um princípio ético, para que realmente possa ter esse efeito salvífico que o Dostoiévski está falando, né? Gente, já comecei a achar o Nietzsche egoísta. Olha só, Eleni Kronka, que é uma jornalista de moda, minha jornalista de moda favorita, ela enviou várias perguntas super pertinentes associando filosofia e moda. A primeira é a seguinte: se você acha que a filosofia pode ajudar a refletir sobre a moda, ou será que esse tema é muito superficial? Quando eu falo que moda não é assunto de dondoca, né? Que você. Verdade! Não, eu tenho clientes que me falam que eu sou melhor que Santo Antônio. Sabe? Porque é comunicação, é você comunicar bem, comunicar com essência, através da tua imagem. E aqui a Eleni está perguntando se você acha que a moda reflete, filosofia pode ajudar a refletir sobre a moda? Mas claro, é como eu falei, se a gente considera a moda como uma expressão, uma comunicação, né, de uma verdade autêntica das pessoas, então a gente está diante de um ramo muito próprio, inclusive, que pode ser estudado pela filosofia, que é o ramo da estética. A moda, ela em si mesma, é como você falou, Bia, a moda na sua acepção mais profunda, né? Porque quando a gente fala de moda, não sei, eu não sou uma super estudiosa, mas a gente não tá falando só de tendência, concorda? Lógico que claro não, que é um complexo gigantesco. A gente não tá falando só do que tá na passarela ou que tá nas vitrines, né? Não, o que tá nas passarelas e vitrines é assim, um milésimo do que é a moda associada à imagem pessoal, né? E a imagem corporativa. Porque também não é só a casquinha, né?
é o comportamento, a vontade. Você falou ali que Kant citava muito a questão das virtudes humanas, né? Então, o teu comportamento, postura, Claro, tudo isso está englobado no universo da moda. claro. E se a gente pensa também que a filosofia ela é pensada na sua origem, né, como um exercício de autoconhecimento, assim como a moda também é, porque ela é a expressão da identidade, do autoconhecimento de uma pessoa. Então, obviamente que a moda ela pode ser um objeto de estudo filosófico muito interessante. Olha, Pode acredita investir que nesse podemos. ramo, Bia. Aqui é, não. Então, essa pergunta você já respondeu, da Eleni. Acredita que podemos recorrer à moda como instrumento para o autoconhecimento, com certeza absoluta. E depois aqui ela pergunta sobre as ideologias atuais, né, que influenciam a moda. Por exemplo, há um feminismo que passa por cima de padrões da moda, como elegância e feminilidade. Aí ela pergunta se a doutora, a doutora acha que seja um novo modelo de liberdade. É possível essa expressão, um novo modelo de liberdade, ou a liberdade é uma só? Não, primeiro que a liberdade, ela é como a gente já parte do. Eu acredito que a gente parte do mesmo pressuposto que a liberdade ela precisa estar orientada a um bem, né? Então, Exato. veja, o que é que a gente tem, né? Quando a gente pensa. O que é que eu percebo, né, Bia? Hoje, na atualidade, quando eu vejo as nossas reflexões atuais a respeito da beleza, da moda. O que é que eu, como leiga, né? Eu que, como alguém que não trabalha na área, mas que observo as pessoas e observo as pessoas no seu cotidiano usando a moda. Eu vejo que primeiro, como a gente não está muito exposto ao belo, né? A beleza, a contemplação, há uma confusão muito grande a respeito do que seja a beleza, né? Então as pessoas acabam confundindo, por exemplo, a beleza com um apelo sensorial de tipo, por exemplo, sexual ou sensual, né? As pessoas acabam confundindo necessariamente a beleza com a sensualidade, porque também nunca tiveram muito expostas à beleza. E isso, evidentemente, né, gera problemas daquele tipo que eu estava te falando. Por quê? Porque a beleza, ela não é simplesmente uma expressão de um desejo físico que você pode gerar no outro. A beleza é a expressão da identidade envolta por um mistério que precisa ser descoberto também, né? Então, o vestir-se... valorizado e respeitado, né, Ana? Isso, exatamente. Por quê? Porque se a coisa é dada de bandeja, né? No vestir-se, por exemplo, é como eu falei, não há nada ali mais, né? Que gere o mistério, Eu o entendi deslumbramento que é próprio da perfeitamente. beleza. Quando você fala do sensorial, eu fico imaginando um cachorro na frente de uma vitrine de um frango assado. Ele olha para aquele frango assado, o único objetivo dele é comer aquele frango assado, entendeu? O ser humano, olha, eu filosofando, hein, Ana? Não, mas tá perfeito. Ele vai mesmo. além. É O isso ser mesmo. humano é um ser espiritual. Ele precisa Isso ser mesmo. amado, ele deseja ser amado, ele deseja ser respeitado, né? E comunicar algo, né? O ser humano é um ser que comunica que se comunica por natureza. A partir do momento que você para de se comunicar, você já deixou de ser humano, entre aspas, né? Exatamente. E é mais ou menos por aí, então... Isso, sim. Isso mesmo, não. E quando a gente pensa, por exemplo, na elegância, né? Na elegância feminina, o que existe na elegância feminina? Existe a expressão de uma identidade daquela mulher, mas de uma mulher que também não revela tudo.
Por quê? Exatamente. Né? Porque existe o elemento da beleza, que é um elemento de uma contemplação, de um mistério que não está aberto a todos, né? Exatamente. Então, é isso que eu vinha... eu percebo muito isso, sabe, Bia? Eu faço muito a comparação entre algumas concepções de moda e de vestir-se, né? Quando eu penso em moda, eu penso também na forma como as pessoas se portam como um todo, né? E aí eu vejo muito, eu faço muito esse comparativo entre essas formas de expressão e aquilo que eu vinha chamando, por exemplo, dessas performances artísticas hiperrealistas, que chocam, né? Que atraem, porque há algo da condição humana ali, né? Há algo da condição humana que a gente que atrai, mas que choca, que não faz com que você transcenda, não faz com que você vá para uma dimensão moral superior, né? Então, essa não é a mensagem que a gente quer passar quando a gente se veste, né? A gente quer efetivamente que as pessoas... E aí eu penso, né, Bia, assim, por que a gente... Eu bato muito, eu acordo, eu tô fazendo home office já faz muito tempo, né? Mas eu acordo... home office. Né? Eu tô fazendo home office há muito tempo. Sim. E aí, só que eu acordo, né? Eu me visto com a roupinha organizada, eu me maqueio, passo a maior parte do meu tempo sozinha em casa. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que eu quero revestir a minha atividade de uma dignidade que só essa beleza traz, né? Então, ainda que eu esteja em casa sozinha ou em casa só com o meu esposo, essa minha dignidade visual, Aninha, querida, nós somos únicas e irrepetíveis. Essa dignidade que você quer preservar, né? Resguardar, cuidar com todo amor e carinho, por amor ao seu marido, por amor ao seu filhinho que tá chegando. Sim. Quantos meses, Ana? Tô com 6 meses de gestação. É Antônio, né? Antônio. Pronto, entende? Então você vai estar lá quando o Antônio chegar, você vai passar um batom para receber o Antônio, sabe? E quando o Antônio chegar, você vai fazer o bolo de chocolate que você adora. E você vai estar linda, maravilhosa, minimamente produzida, cuidando das questões, né? Evitando desleixo, evitando... Por amor. Quando você coloca amor nas suas ações, quando você coloca amor na moda, né? Filosofia é o amor ao saber, né? E a moda é o amor à comunicação, é o amor a si próprio. Né, de cuidar, de resguardar esse coraçãozinho, o coração, o tripé, né? O coração, a mente, a alma, interligados, unidos para comunicar essa verdade, esse bem, né? E cobrir, né? Invernizar todo o entorno com esse brilho maravilhoso que emana dessa boa alma, né? Que quer o bem ao próximo, que consegue se colocar no lugar do outro, né? Isso é moda, né? Isso é uma forma de se pensar a moda filosoficamente, né? Você falou uma coisa importantíssima. Nós somos peças únicas, pessoas com unidade de vida. Então, olha, não adianta você ter um interior lindo, né? Se você não cuida minimamente da sua apresentação exterior, porque o ser humano, ele não é só espírito, né? Nem só matéria. Essas coisas estão absolutamente conectadas. Não basta ser, tem que parecer também, viu, Ana? Eu concordo totalmente. Nós que estamos fazendo muito home office agora, sei lá, de repente é uma super executiva. Eu estava conversando com uma cliente ontem, né? Uma super executiva de uma multinacional. E ela estava super acostumada a fazer home office e sem ligar a câmera. E, de repente, o presidente da multinacional citou o nome dela. Elogiando. Porque a fulana, blá, blá.
Aí ela se viu obrigada a ligar a câmera, entende? E ela falou, meu, ferrou, na hora ela se tocou, entende? Caiu a ficha, porque tava lá, né? Pijamas Day, né? Tô indo pro churrasco do Zé Day. E assim, é importante isso, né? Porque o amor, ele transborda as quatro paredes, né? Então, mesmo que você não esteja esperando ninguém, que ninguém te veja, você tá ali linda, maravilhosa para você mesma. Você tá ali linda, maravilhosa porque você é linda, maravilhosa, entende? Independente se você tem a cintura da Gisele Bündchen, entendeu? O cabelo da Sandra Bullock, não interessa, sabe? Né? Essa exclusividade, né, de nós, seres humanos, homens e mulheres, isso é muito precioso. Isso precisa ser comunicado da melhor forma. Ai, que maravilha. Depois a Eleni pergunta do consumismo, que o consumismo está muito presente nos nossos dias. E se você, filosoficamente, acha que é possível viver a moda, se pode haver moda sem consumismo. Mas claro que sim, né? Como a gente vinha falando, a moda não é só o que está na vitrine, né? Não é só o que está na passarela. A moda é uma expressão da maravilha que você é. Sim. Então, isso independe das etiquetas das suas roupas, isso independe da sua condição financeira. Se a gente encara, como a gente vinha falando aqui, a imagem exterior como um elemento da nossa identidade que busca o bem, então isso pode ser feito em seja qual for a condição de possibilidade de consumo ou não. Exatamente. Então não tem absolutamente ligação com o consumismo. Não me parece, pelo contrário, né? Eu acho que o consumismo, ele desvirtua o sentido da moda. Totalmente, o materialismo, com certeza absoluta. Eu sou inimiga número 1 do materialismo. Eu não canso de contar que o meu guarda-roupa é minúsculo. Ana, você acredita que eu tenho menos roupa que o Matheus? Não, o meu guarda-roupa é minúsculo, eu uso tudo repetido. Essa roupa que eu tô, eu já fiz... Nossa, esse colete, esse gilet que eu tô usando, ele deve ter uns 15 anos. Coisa boa. Bom. E as consultoras de estilo falam muito, né? Assim, olha, você precisa investir em uma peça que dure, né? Uma peça eterna, né? No sentido de uma peça que seja de bom material. Isso é o oposto do consumismo, na verdade, né? A descartabilidade da moda, me parece, das roupas, por exemplo, que é típica de uma postura consumista, me parece que é algo que vai contra a própria ideia da moda, né? Como a expressão Ana, mas já que filosofia é o amor ao saber, o que eu sinto em algumas clientes, por exemplo, é que muitas mulheres, muitos homens também, hein? Eles simplesmente não sabem o que tem no armário. Então, muitas vezes, eles compram excessivamente porque nunca fizeram uma blitz no guarda-roupa verdadeiramente, entendeu? Deixa eu ver o que tem aqui dentro, sabe? Então, esse exercício, né, de conhecer o que é que você tem, o que é que você tá... Fazer uma listinha de compras, igual quando a gente vai no supermercado. O que tá faltando? Claro. Sabão em pó, arroz, blá, blá, blá. Você vai se ater a essa listinha, é só isso que você vai comprar. É um exercício maravilhoso para... Bom, agora voltando, porque o assunto do Kant, eu fiquei apaixonada no Kant, tá? Você citou ali no começo essa teoria kantiana do ideal de beleza, né? Que assume, é Kant, né? Que assume que esse ideal de beleza só existe com relação à figura humana na expressão do ético, sem o qual o objeto não agradaria de forma universal. Aí, o que eu queria conversar com você? Eu acho que é mais o Roger Scruton que fala isso, Bia. É do Gadamer que fala. Gadamer. É Gadamer? Eu acho que você fez, né? Na pergunta, usou o Gadamer. É Gadamer, 2012, o livro, a página 88. Tá ótimo. Né? Fiz lição de casa, amor.
Aí, o que eu queria falar? Essa coisa do gosto não se discute, sabe? Porque me parece que quando Kant, essa teoria estética, né, do juízo estético kantiano, é um pouco sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco desse juízo do gosto puro, desse ideal de beleza, né? Um pouquinho desse juízo estético kantiano, aproveitando essa citação do Gadamer. O Kant As vai feias falar, que me né? desculpem, mas beleza é fundamental? Conte para nós, Aline. Não, o Kant ele vai falar, na verdade, né, dito de aqui de maneira muito, muito geral, que a beleza ela é construída a partir do sujeito que percebe, né? Existe um risco aqui, que é o risco do excesso de subjetividade em relação à beleza, que não é algo absolutamente positivo. Por quê? Porque beleza não é qualquer coisa, né? É como eu falei, né, Bia? E a beleza, ela precisa revelar uma verdade da nossa condição humana, mas também não é qualquer verdade, é uma verdade integral que nos eleve, né? Afinal, a gente não é só ser animal, né? E aí, qual é o problema das teorias contemporâneas, né? Desse juízo estético Kantiano. do gosto, né? Que simplesmente belo é aquilo que você gosta. Olha, não é só isso, né? Por quê? Pronto, Porque tá respondido, exatamente. não é preciso que haja uma comunicação, tá? Do seu gosto com a condição universal de todas as pessoas, né? Então, veja, é preciso que esse belo, ele ressoe no coração de outra pessoa como algo que também é belo, né? Não basta um critério absolutamente individual de beleza nesse sentido. E aí a gente pode, né? Aí a gente vai ter que investigar todas as teorias éticas nesse sentido para chegar as teorias estéticas, né? Para chegar a uma resposta mais completa a esse respeito, que não é fácil, né? Tem até uma outra frase do Gadamer. Eu tô apaixonada nesse Gadamer, tá? Não conhecia. Na busca do bem, o que se mostra é o belo. Eu achei isso lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Depois, tem uma outra pergunta aqui, que é: qual a sua opinião sobre as teorias modernas da estética do sentimento e subjetivistas do gosto? Qual que é a diferença da estética do sentimento e subjetivistas do gosto? Eu acho que em alguma medida essa estética do sentimento, né? Ou uma estética aquela coisa sensorial, né? Sensorial, meramente sensorial, né? Comi hoje eu fiz ragu, menina, eu tô na cozinha desde as 9 da manhã. Não tá dando pra ver, mas meu cabelo juro, olha, fiz um ragu, ficou delicioso, mas não sabia que demorava tanto. E assim, ficou delicioso, demorou, tal, mas isso é sensorial, perfeito? Isso, né? E eu diria que essa questão do sentimentalismo, ela está presente não só no juízo estético, mas ela está presente hoje em dia numa percepção que a gente já deve ter ouvido, uma frase que é mais ou menos assim, olha, se faz feliz, faz sentido. Já ouviu essa frase? Já, né? O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz, né? Claro, mas já ouvi isso 1000 vezes. Qual é o problema? Isso aí se chama conto do vigário.
Só que existe um problema aí, né, Bia? Que é o problema Total. de que você não comunica, primeiro, você não está conectado com um sistema de valores que transcende a você mesmo, que é superior a você. Então, essa ideia do sentimentalismo é uma ideia, no fim das contas, extremamente individualista, do que seja a própria beleza, né? Porque você também não se preocupa com o impacto dessa beleza, por exemplo, nas pessoas ao seu redor. Individualista egoísta, né? Você quer dizer? Isso porque você gosta daquilo, por exemplo, é suficiente, né? E ao mesmo tempo, isso está conectado com o que a gente chama na moral, né? Se a gente considera que a beleza, como Platão falava, né? Platão dizia que a beleza, ela se trata, inclusive, de ela é uma virtude como qualquer outra, né? Ou ele trata a beleza como um valor moral. O relativismo moral, ele está presente também nas teorias a respeito da beleza, assim como está presente a respeito da moral, né, como um todo. Então, essa ideia de que nós não temos como conversar objetivamente sobre o que seja certo ou errado, ela também está presente numa reflexão sobre de que nós não temos como conversar objetivamente sobre o que seja, por exemplo, o bonito e o feio. E aí a gente acaba numa espécie, né, de conversa meio de surdos, né? Em que as pessoas elas não conseguem dialogar sobre, Entendi. por exemplo, o gosto. O que é objetivamente bonito? Isso é possível falar sobre isso? E veja, parece até que eu estou me contradizendo, porque no começo eu falei, olha, não é esse tipo de objetividade que a gente busca na beleza. Bom, é verdade, não é esse tipo de objetividade. No entanto, isso não significa que nós não sejamos capazes de experimentar o que seja o belo. É só que o tipo de objetividade buscada é diferente, né? De uma objetividade da ciência, por exemplo, matemática. No entanto, nós podemos sim argumentar, por exemplo, sobre o que seja uma música mais bonita ou uma música mais feia. Isso é possível, né? Quando a gente escuta, não sei, uma música com uma letra depreciativa, né? Funk, fala funk, isso, com um ritmo feio. Olha, você tem como comparar aquilo com uma composição do Bach? Você tem como comparar e tem como dizer o que é. Gente, a minha cachorra gosta de Bach. Bach é tão lindo. É impressionante, é verdade. Você tem como dizer o que é superior em termos de beleza estéticos? É claro que sim. Né? É claro que sim, porque um comunica algo e outro comunica outra coisa, e nós somos capazes de aprender isso através dos nossos sentidos e da comunicação deles, da conversa com os outros, né? Então, eu acho que realmente eu não sou a favor da ideia dessa subjetividade radical ou desse relativismo radical, né? Em relação ao que pode ser considerado bonito ou feio, nem em relação aos nossos valores morais. Aí aqui tem uma outra pergunta que fala da arte, né? Voltando, né? Aquele tema que você falou anteriormente. O compreender e primeiro eu começo com uma frase: o belo na arte e na natureza terá que ser contemplado pelo amplo oceano do belo que se alastra na realidade do homem. O compreender e o interpretar são mediados pela verdade, consciência ética que nos constitui a estética. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dentro da filosofia sobre essa capacidade de abstração humana. Só o ser humano, né, Ana, é capaz de abstrair, né? Só o ser humano. Quando eu citei o cachorro na vitrine do frango, o cachorro vai olhar e falar, quer comer. O ser humano não. Se eu vou na vitrine do frango, eu já olho e falo assim, ai, não, esse aqui tá meio tostadinho, não vai combinar com a minha maionese. Não. Então, nossa, que exemplo mais ridículo, né? Mas o homem abstrai. Uma mulher diante de uma vitrine
Você olha um vestido, primeiro você tem essa sensação, esse fator sensorial. Gostei, não gostei. Depois você pensa, será que vai vestir bem no meu biotipo? Será que eu vou ter um sapato para combinar o ser humano abstrai, né? O cachorro vai olhar para aquele vestido, vai ignorar o vestido na mesma hora, né? Ah, será que meu marido vai gostar? Será que eu vou poder usar naquela festa? Será que tem a ver com o dress code do momento e tal, tal, tal? Então, eu queria que você falasse, aproveitando esse link com a arte, falar um pouquinho da capacidade de abstração humana, a beleza e a verdade. É lindo isso, né? Porque a gente percebe que o ser humano tende à eternidade, né? Ele tende aos valores... É um impulso natural do ser humano desejar aquilo que o transcende, o que é eterno, né? E é por isso que desde que o mundo é mundo, né, Bia? Desde as primeiras manifestações do homem, o homem fazia lá aquelas pinturas nas cavernas. O que é que aquilo mostrava, né? A tentativa de revelar ali, de fazer sentido da sua realidade, né? E de dar um sentido. As primeiras manifestações nas cavernas, por exemplo, eram tidas como manifestações de tipo religioso, né? Era o homem tentando fazer sentido da sua própria vida. Isso é algo que um leão não faz, né? E isso se mostra, por exemplo, em todos os ramos da vida do homem. Se a gente pensa, por exemplo, na arte, por que a gente precisa da arte? Porque a gente precisa desse preenchimento espiritual que outros animais não precisam. Você citou um exemplo que eu achei maravilhoso, né? O cachorrinho de frente para o frango, né? Ou a gente pensa no leão. O leão, ele vai comer a caça dele crua, né? Ele não cozinha a caça dele. Mas o que a gente faz, né? Para se alimentar? A gente cozinha aquilo. Aninha, travou teu vídeo, Aninha. Eu acho que é a tua internet. Eu vou aproveitar. Vocês estão me ouvindo, né, meninas? Escrevam aqui. Ângela Mafra tá aqui. Beijo, querida. Vamos esperar voltar a internet da Ana Luísa. Que mais? A Vanessa escreveu várias coisas. Vanessa, voltou? Ana, vou te pôr de volta. Aninha querida, vou te pôr de volta. Pede para entrar. Bom, pessoal, a live de hoje é com a Ana Luísa Rodrigues. Daqui a pouco ela volta. Caiu a internet dela. Mas eu vou aproveitar e fazer um resumão do que a Ana está nos dizendo. Ana, pede para voltar. Você está me ouvindo? Caiu tua internet. Mas se não der para a Ana voltar, depois a gente agenda uma próxima live mais uma vez, porque eu acho que tem tudo a ver esse casamento entre a moda, a beleza, a filosofia, né? Esse elo entre o belo e a verdade. E, bom, acho que a Ana tá mesmo sem internet. Deve ter caído a internet dela. Eu não vou nem tentar responder as perguntas de vocês. A Vanessa escreve aqui: a formação do imaginário foi enfraquecida e traduz na moda. Eu concordo. Viktor Frankl, Vanessa, sou fã do Viktor Frankl. Eu amo de paixão. Depois, posso entender que a moda hoje em dia está vinculada a paixões desordenadas? Nem toda moda está vinculada a paixões desordenadas. Então, aquilo que a Ana Luísa deixou muito claro para a gente, né? O belo é aquilo que transcende, né? Que aponta a bússola para o bem. Ela não usou a palavra bússola, mas eu estou usando aqui agora. Então, assim, não é toda moda que é ruim. Então, por isso que nós temos que aproveitar a nossa liberdade de escolha. Nós somos livres para escolher a boa moda, né? Uma boa
uma moda que nos favoreça, né, como seres humanos, favoreça o nosso biotipo, nosso estilo, nossa idade, nossa profissão, etc, 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 mas que também proteja a nossa dignidade, né? Uma moda que comunique, né, que exteriorize as nossas virtudes, né, a nossa essência. É bem por aí. Bom, meus amores, a Ana não conseguiu voltar. Zélia, você quer entrar, participar? Zélinha, você quer entrar, participar comigo? Oi, Zélia! Acho que a Zélia tá com a internet ruim. Bom, amores, então, para finalizar, eu tô com vários filósofos aqui que eu amei de paixão. Tem uma frase que eu queria terminar com vocês para despedir, que é a seguinte. Vocês estão aí, vocês não saíram, então eu vou falar. Obra de arte, quem que tá pedindo? A Ana. Aninha, você tá voltando, amor! Olha só essa frase que eu achei aqui, Ana, pra gente continuar nosso papo. Ana, voltei. E até suei Oi, aqui, amor. olha só, tô até de cabelo preso. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você ficou tensa? Mas eu acho que o meu celular, ele deu uma super aquecida aqui e aí desligou. Eu não conseguia mais ligar. Eu digo, meu Deus, eu não consigo nem avisar a Bia no WhatsApp. Você tá onde, Ana? Qual que é a tua cidade? Não, tô em São Paulo. Você tá em São Paulo, você trabalha no Instituto Ivisgandra. Tô. Aliás, conta um pouquinho pra gente do Instituto. Uma vez no Cell Law School, você me contou que vocês têm alguns encontros, né, de estudo de filosofia. Eu tenho super interesse. É Então, aberto ao público? Como é isso? São abertos ao público, né? Nossos encontros. E, na verdade, a gente abre editais de seleção todo semestre, né? Tá. Mas é claro que você está super convidada. Meu amor, eu vou querer furar filha, entendeu? Eu vou querer um QI, né, ali. Isso, a gente Ana, como é que são as inscrições? Conta para as pessoas que estão nos assistindo. Quem quiser se inscrever nos encontros de filosofia, isso. Economia, são 3 áreas, né? São 3 áreas, né? Direito, filosofia e economia. Na verdade, os encontros de filosofia são focados na filosofia do direito. Então, a gente sempre tenta fazer um paralelo entre a filosofia e a filosofia do direito, né? E a gente todo semestre abre edital, sempre divulgamos esses editais no Instagram e nas redes sociais do Instituto. Então, enfim, é uma coisa que a gente sempre divulga quando abre, então fiquem ligados quem tiver interesse. Não, eu tenho super, eu vou participar com certeza. Ô, Ana, poxa, Bia, a gente nem terminou aquele raciocínio, né? Você quer terminar? Pode ficar à vontade. Não, e aí é aquilo que eu falava para você, né? Que na verdade o leão ele vai comer cru, ele não vai se preocupar com colocar num prato bonito, com fazer um cozimento legal. Nós precisamos disso, é da nossa natureza humana essa necessidade de transcendência, né? É por isso que a gente precisa da beleza mesmo. Ai, que lindo! Ô, Ana, e que mais que eu ia te perguntar? As minhas perguntas estão bem soltas aqui. A beleza é um Ai, esse filósofo eu tô apaixonada, também não conhecia, tá? Eu tô apaixonada por vários. Heidegger. Como é que fala o nome dele? Heidegger. Tô apaixonada. Ele fala o seguinte: a beleza é um modo como a verdade vigora enquanto desvelamento. Aí, de novo, qual a relação entre verdade e beleza? É a verdade que deve anteceder ou ser condição da beleza na arte? Né? Porque até agora, Ana, pelo que eu vejo assim de relance, parece que a arte só tinha a ver com o belo e a beleza e não exatamente como manifestação artística.
Então, qual a relação? Você já falou muito sobre isso, mas aí eu queria aproveitar essa frase desse filósofo que eu não conhecia. Eu acho que, na verdade, né, Bia, a verdade e a beleza, elas se complementam na medida em que, vamos pensar, né, numa coisa, vamos pensar nas parábolas, né, que Jesus conta na Bíblia. Ou vamos pensar no Evangelho e Isso. vamos pensar na forma como Jesus comunica aquelas verdades ali. Ele comunica as verdades através de imagens. Você Sim, percebe? sim. Metáforas que se Metáforas. tornam acessíveis a nós, né? Então, quando ele fala, por exemplo, para que a gente não viva o dia de hoje, aquela passagem de Mateus que ele diz: olhai os lírios dos campos, né? Eles não tecem nem semeiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu vestir-se como um deles. Olha que imagem mais poética, né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a verdade ali, ela se comunica para nós através da beleza. Sem a beleza, a verdade não teria essa força, né? Mas a beleza sozinha, ela também não é suficiente. É preciso que ela esteja comunicada com a verdade. Então, é uma relação de, como é que a gente pode dizer, de confirmação mútua, né? De força mútua entre essas duas grandezas, entre a verdade e a beleza. E é por isso que a gente vê, por exemplo, a força da beleza na Bíblia, que é um texto que traz ali verdades muito essenciais a respeito da natureza humana. Por que aquilo é comunicado em imagens? Ora, porque amplifica-se a força daquela verdade através da beleza, né? Então, eu acredito que não é, como eu falei para você, não é uma coisa simples, não é uma relação direta, mas é uma relação de fortalecimento mútuo, nesse sentido. A própria vida, né? Você que Sim, vai, tá chegando, Antônio. Depois você me conta. sim, O gerar a vida, né? Esse momento, né? As mães que estão aí nos assistindo, né? Isso é de uma beleza, e isso é de uma verdade, né? Infinitas, né? Tá tudo ali, né? O amor de Deus ali, né? é Presente isso mesmo. naquele momento, né? No gerar a vida. É isso mesmo. Ai, que lindo. Depois, um pouquinho. E agora eu queria falar da Barbie. Na verdade, eu sou de uma geração. Você é muito nova. Você é muito nova. Mas a minha geração, eu tenho 47 anos. A minha geração é uma geração que quem brincou com Suzy, levanta a mão. Quando surgiu a Barbie, as meninas da minha geração começaram a achar a Suzy gorda. A minha filha acha que a Suzy é meio gordinha, entende? E a Suzy é magérrima, né? Inclusive, esse assunto é super polêmico, foi muito estudado. Aí, ó, tem um monte de gente levantando a mão, tem Suzy também. E assim, isso gerou um conflito, né? E talvez até algum trauma, né? Em algumas meninas. Tanto é que a gente vê aí uma geração gigantesca, né? De meninas que idolatram a anorexia, por exemplo, né? E que me diz, não é porque eu tô gordinha, porque eu tenho que fazer dieta. Eu falo, amor, você tá linda. A minha cliente mais linda de todas, mais elegante de todas, ela usa manequim 50. E ela se ama, e o marido ama ela, e ele sabe, entende? Então, eu queria entrar, e aí eu queria, aqui que eu Muito bom. puxei, eu puxei alguém aqui, acho que foi Aristóteles. Eu dei uma viajada na maionese, Ana, se eu estiver viajando muito, você puxa minha orelha e fala, Bia, terrível, Tá ótimo, amor. Bia. Olha Eu tô só, amando eu sua queria que você versão falasse um filósofa. pouco da estrutura especulativa da linguagem externa, estética
da Barbie. Quais conselhos, por exemplo, olha a viajação na maionese minha. Quais conselhos Aristóteles daria a esta geração vitimizada pela ditadura da magreza, ditadura das longas madeixas lisas e loiras, né, etc, 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 né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da beleza que está além da estética, né? A gente já falou muito, muito disso, né? Que a beleza não está na casquinha, né? Mas eu queria que você falasse mais. Vamos lá, né? E o que eu vinha... eu vou pedir licença para responder com base em Platão, tá? Não em Aristóteles. Aristóteles não falava da beleza estética? Ele fala, mas eu acho que para responder talvez essa pergunta especificamente... Platão vai encaixar melhor. Platão vai dar uma resposta que talvez seja um pouco mais direta, né? Platão vai dizer o seguinte, por exemplo, ele tinha uma discussão muito grande com os sofistas, pessoas que praticavam a retórica. O que era a retórica, né? Era a arte de convencer pela persuasão através da beleza do discurso. Perfeito. E o Platão dizia assim, olha, essa beleza, ela não é autêntica, porque ela não comunica uma verdade, né? Ela é só a casca, mas ela não é real nesse sentido. E o que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa nos padrões estéticos, né? Ou padrões de moda, padrões de beleza, é que é possível que algumas pessoas elas se sintam absolutamente bem colocadas dentro desse padrão e que isso revele uma verdade delas, né? Uma condição que seja própria da identidade delas. No entanto, como a gente está conectando a beleza sempre com a verdade, né? O fato é que nós sabemos que a simples superficialidade não é o que comunica essa verdade. E, portanto, a beleza ela não está diretamente atrelada a um padrão estético, se esse padrão não se comunicar com a verdade do que é, né? Perfeito! Então, eu acho que a resposta estaria aí, olha, se você não é, porque, olha, pessoalmente, né? Eu não me identifico com o biotipo da Barbie ou com o padrão estético da Barbie. Eu posso até achar que aquilo é dotado de alguma beleza, mas é a beleza da Barbie, não é a minha beleza. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? É a beleza da Gisele Bündchen, mas não é a minha beleza e tá tudo certo a Gisele Bündchen ser bonita. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Se bem então, que a Barbie, você sabe que é pelos padrões médicos, ela não sobreviveria nem um minuto. Você sabe disso? Não, é verdade. A caixa torácica dela, proporcionalmente, é tão pequena que não ia caber pulmão lá dentro, entendeu? O pé é tão pequeno, proporcionalmente, que ela não ia parar de pé, entende? Ela ia ser uma mulher muito acamada. Então, mas aquilo não revela a verdade de todas as pessoas. E a gente percebe, não sei se você como né, um stylist já experiente, Bia, você olha para uma pessoa e percebe quando ela está confortável no seu estilo. Quando a pessoa desde que eu tenha entrevistado. Então, eu acho que se você me perguntar. É essa, né? É interessante você me falar isso pelo seguinte, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que eu vou a festas e que eu fico assim analisando, sabe? Ai, tá bonito, não tá bonito. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto. Pelo seguinte, quando você diz que a beleza está completamente ligada, associada à verdade, isso vale para as consultoras de imagem, né? Para as consultoras de moda, para todo mundo que trabalha com moda que está nos assistindo agora. Pelo seguinte, você precisa conhecer a pessoa para que você possa
né, fazer o exercício de se colocar, né, de colocar-se no lugar dessa pessoa. Enquanto você não entender a dor dessa pessoa, você jamais conseguirá, né, construir uma boa identidade visual para essa pessoa. Então, isso é fundamental. Quando se fala, eu fiz ainda uma live esses dias sobre estilo pessoal, você conhecer, né? Você citou o leão, né? Na minha entrevista, uma das perguntas que eu faço, vou perguntar para você, Ana. Está preparada? Vamos lá. Se você fosse um animal, que animal você seria? Nossa, que pergunta difícil. Bom, é super difícil. A minha entrevista você tem que tomar ao vivo para conseguir responder. Mas é a partir dessas respostas, né, profundas, porque, por exemplo, né, a minha cliente de ontem, né, ela me respondeu que ela seria uma leoa, né, por coincidência. Mas eu tenho clientes que me respondem, né, que seria um coelhinho, um gatinho, um mansinho, bababá. Mas, meu, se é uma leoa, entende? E isso precisa estar, de alguma forma, transparente na tua imagem pessoal, né? Que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de filme você gosta de assistir? Uma vez eu fiz uma brincadeira nos stories, eu até vou fazer de novo porque as pessoas estão me cobrando. Eu falei que eu ia fazer e não fiz. Que era o seguinte, me fale, né, a tua idade, tua profissão e a tua música favorita. Meu, a partir daí, eu já consigo indicar roupas para as minhas clientes. Então, se não for verdade, Ana, em consultoria de imagem é o seguinte, por isso que a imagem, eu acredito em você, que a imagem está tão atrelada à verdade ao belo. Porque se não for verdade, não gere identidade. Entende? Se não for verdadeiro, não é bonito. É fake. É fake news, entende? Então, se você... por isso que eu pergunto para as minhas clientes, qual que é a tua religião, né? Qual que é a tua profissão, aonde você vive, qual país, né? Existem questões, né, culturais que influenciam demais, né, na tua identidade visual, né? E isso, né? Sempre pontuando, moda é comunicação. O que é que você quer comunicar? Tem até uma frase do presidente, quando o Yves Scarcelli, né, foi presidente da Louis Vuitton, ele, em uma reunião de negócios de equipe interna, ele perguntou que tipo de imagem do nosso pessoal melhor venderia os nossos atributos, criando uma melhor percepção em torno da nossa marca. E isso vale não só para o ambiente corporativo, mas para o nosso ambientezinho home office, entende? Porque você pode ser uma dona de casa que nunca trabalhou fora, por isso que eu amo esse termo home office, querida, é um home office. É um home office, você tem que estar cozinhando, linda, maravilhosa, e ainda dizer para as pessoas da tua casa, sabe? Eu tô bonita assim, né? Para você, por amor. Por amor, né? E isso que você falou é muito profundo, né? E olha, a ver quais são os livros que essa pessoa lê, qual é a música que ela gosta de escutar. Isso precisa estar revelado na forma como ela se veste. Porque, mais uma vez, para aquilo ser uma beleza autêntica, veja, porque assim, imagina só, né? Se a consultora de estilo simplesmente entra no guarda-roupa e diz, olha, essa combinação aqui é legal, ou compra essa e tal. Roupa, tá na moda, conhecer, não tá na moda. Tá na não tô moda. nem aí que tá na moda. Né? Assim, então, mas por quê? Porque a beleza passa por esse processo de autoconhecimento, né? Exato. De identidade. E não é só a roupa, né? O teu cabelo tem que comunicar toda essa tua essência, né? A maquiagem, teus acessórios, suas cores, né? Tua postura. Então é um conjunto muito, muito rico, né? Minha filha, quando era pequenininha, falava: minha mãe ensina tudo para ficar mais bonito. Mas e veja, e ensinar todo mundo a ficar bonito não é um padrão, né? Não é um padrão que se aplica
a todas as pessoas de igual maneira. É um trabalho muito individualizado. Muito longe de ser um padrão. Muito individualizado. É muito longe de ser um padrão. É muito rico. Meu óculos voou aqui. Imagino. Ô, Ana, tem várias perguntas. Como é que tá teu horário? Eu tô tranquila, tô com você, Bia. O Antônio tá bonzinho aí. Bem, eu tô no meu quarto, com a porta fechada, porque o Matheus tá em casa com os moleques, eles estão fazendo uma bagunça aqui. Ele é super bonzinho. Essa fase é uma delícia, né? 6 meses, porque ainda mexe bastante. Mexe. A barriga já cresceu bastante, você já tá usando roupa de gestante. Já. Mas ainda não tá super inchada, você tá super linda. Exatamente. Daqui pra cima você ainda não tá grávida. Eu ficava grávida tudo, eu ficava grávida no braço, no pescoço. Olha, tem várias perguntas aqui. A Carmen tá dizendo que tem a ver com a personalidade, totalmente a ver. Quem tá escrevendo e é mesmo. Beleza tem técnica, juízo de gosto é pessoal e subjetiva, a Vanessa tá falando. E a Vanessa também tá associando a estética à moral e à conduta. Certo? Isso mesmo. Aninha, meu amor, o que mais que tem de perguntas aqui? Eu acho que acabaram as perguntas. Tô até querendo inventar. Gente, pergunta aí, vai, nós vamos pensar, Ana. Não quer. Ana Luísa não pode ir embora. Enviem umas perguntas. Eu vou começar a perguntar. Se você me deixar, eu vou começar a fazer muita pergunta de estilo aqui, Bia. Vou começar a fazer pergunta de moda. Ô, Ana, me explica uma coisa. Você vai me achar super ignorante aqui. Então, a gente sabe que filosofia, filos é amor, zofia é sabedoria. Amor é sabedoria. E depois, me conta da metafísica. Como é que foi essa coisa da metafísica? Ela chegou depois da filosofia. Filosofia chegou com os gregos, né? Isso. E a metafísica? Me explica a metafísica. Então, a filosofia, ela, na verdade, as primeiras manifestações da filosofia, como a gente conhece hoje, nasceram na Grécia, né? Lá por volta do século IV a.C., com um filósofo chamado Tales de Mileto. Foi ele que falou, conhece-te a ti mesmo? Como é? Conhece-te a ti mesmo. Eu não sei se é dele ou do Sócrates. Eu acho que conhece-te a ti mesmo deve ser do Sócrates, né? Mas o Tales de Mileto, ele era um filósofo naturalista, ele buscava entender a natureza do mundo. E aí é um dos primeiros filósofos que a gente tem registro, né? A metafísica é uma busca por compreender a essência das coisas, né? Então, é uma parte muito abstrata da filosofia que busca essa compreensão do ser mesmo, da totalidade das coisas. E quem se dedicou muito a ela foi o Aristóteles, que inclusive existe né, a Metafísica de Aristóteles é um texto clássico aí da filosofia sobre essa compreensão da essência, do ser das coisas, da totalidade das coisas. Então, bom, a filosofia tem muitos ramos, né? Muitos tipos de manifestação, muitas linhas de investigação, muita coisa para a gente discutir. Ô, Ana, você tem que montar um curso para nós. Verdade, o elo entre o belo e a verdade. Vamos montar um curso. A Carmen fez uma pergunta que eu achei super legal aqui, Bia, e eu acho que você tem que responder também essa pergunta. A beleza tem a ver com comportamento, né? Tem, totalmente. Totalmente. O que nós somos por dentro, né, se manifesta de uma forma ou de outra, se manifesta, né?
por fora, né? Nas nossas ações, né? Virtude é ação. Você citou, eu acho que foi Kant no começo, né? Que Kant estudava sobre as virtudes humanas e tal. Só que virtude é ação, né? Não são bons desejos. Isso, Então, principalmente o Aristóteles, né? Comportamento, Aristóteles também. Comportamento Isso. reiterado, né? Reiterado. Então, é isso. Você pode estar vestida, o que a Carmen quer dizer, eu acho que é bem isso. Você pode estar vestida, sei lá, né? De Giorgio Armani, da cabeça aos pés, né? E de repente, sei lá, né? Você maltratou um funcionário público, né? O porteiro do teu prédio, né? Ficou mal-humorada em determinada situação, brigou, gritou, rodou a baiana, e assim por diante, né? Então, acabou a elegância, né? A elegância é bem por aí mesmo, né? Quando É verdade. você também respeitar o amor ao próximo, né? Eu acho que isso, quando você citou o evangelho, né? Quando Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros, né? E não é só como a si próprios, né? Como eu vos amei, né? E o amor de Deus por nós é um amor infinito. Então, ele não quer que nós nos comportemos de uma forma assim, boazinha, né? Ele quer que a gente dê assim, o nosso melhor, né? Eu gosto sempre de estimular nas minhas palestras, as minhas alunas, a refletir nessa questão do comportamento, a refletir sobre 3 pontos. Quem sou eu? Onde quero chegar? E qual caminho trilhar? Quem sou eu, a gente já respondeu, né, Ana? Nós somos únicas e irrepetíveis. Nós somos tão preciosas, que jamais haverá outra Bia, outra Ana, Luísa, outra Carmen, né? E onde quero chegar, né? Qual caminho trilhar? Porque tem até aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas, do gato, né? Tem uma frase do gato que ele fala: para quem não sabe onde ir, onde quer ir, qualquer caminho serve. E a gente não pode ter essa filosofia do qualquer coisa, entendeu? Em nada, né? Qualquer caminho serve, qualquer roupa serve, né? Qualquer atitude serve. Não, né? Há consequências, né, éticas e estéticas na moda, né? A moda é comunicação, né? É isso. E então é isso, né? Quem sou eu, onde quero chegar, né? Onde quero chegar? Eu quero ser a melhor versão de mim mesma, né? Eu quero ser a melhor versão de mim mesma. Eu quero ganhar o céu. Eu sou católica, eu quero ganhar o céu, entende? Então eu quero chegar lá, Oi, Jesus. Sou eu aqui. É isso mesmo. E pronto, né? E eu acho que a partir daí, eu gosto muito de fazer um exercício, essa questão do comportamento, porque às vezes um mau comportamento ético, moral e etc., ele passa despercebido, até um pouco invernizado aí por algumas questões de relativismo que você até citou anteriormente. Sim. Por isso que é sempre bom esse exercício de um autoexame, né, de consciência. Ó, pera lá, né? Isso que eu fiz foi bom, foi ruim, né? Porque sempre que uma ação nossa é boa com B maiúscula, ela é bela. E sempre que uma ação é má, ela é feia, entende? Ela é vulgar, ela é reles. Então é simples assim, a minha filosofia. É isso, eu acho que é perfeito. Não podia ser mais completo. A Carmen ainda completa, sem educação não dá, né? Pode estar vestida de ouro, que a cultura, né? A cultura é muito elegante, né? Sim. Vocês acham errado? O Leonardo está perguntando.
Vocês acham errado eu demonstrar meu interesse por uma moça do trabalho? Tenho medo da reação dela. Ai, Leonardo, eu sou craque nisso. Eu sou super casamenteira. Vai, e aí, Bia, o que é que você acha? Eu acho assim, é sempre ponderar a atuação, né? Se for uma ação delicada, você não precisa chegar para a menina e ser super direto ao ponto, entende? Leonardo, o que mulher gosta? Responde para mim. Nós, mulheres, gostamos de ser respeitadas, amadas, admiradas. Então, com carinho, com tato, com bom senso, com boa educação, né? Com delicadeza no trato, né? Você pode elogiar o lenço dela, isso não é assédio, né? Você pode elogiar, nossa, percebi que você mudou o cabelo, que legal! Ou fica muito atento. Uma vez eu assisti uma live do Ítalo Marcilli com a esposa. O Ítalo Marcilli é um psiquiatra que eu tô encantada, tô seguindo, tô amando assim as lives dele, os cursos dele. E eles contam, os dois são médicos, como que eles se conheceram, Leonardo, fica a dica. Ela contou que ela foi para a Austrália fazer um curso, tal, e ele contou alguma coisa que eu não vou lembrar o quê. Mas assim, no segundo encontro, ele voltou para o encontro especialista na Austrália. Ela contando isso. Eu vi isso. Uhum. Meu, eu achei isso genial! Ele sabia quem era o primeiro-ministro, quem era a geografia, sabia tudo de canguru, sabia tudo. E ela idem, né? Então, isso, né? Interessar-se pelo outro verdadeiramente. Aquilo que a Ana nos falou a live toda, né? A verdade é bela. É verdade. E o bem Saber é o belo. que ela gosta, né, Bia? E tentar ser muito gentil nessa abordagem, mas procurando saber o que ela gosta, né? Procurando conhecê-la, né? Muitas vezes esse interesse Conhecê-la. autêntico Exato. passa por isso. E de repente você descobre que ela gosta de um chocolatinho tal, e aí você leva o chocolate no outro dia, por aí vai. Exato, uma música. Se você descobre que ela é fã da Madonna, de repente você grava ali, né, uma playlist com músicas da Madonna, entende? Então, meu, tem que ser. Obrigadão. É isso mesmo. Né? Como agradar, né, Ana? Como agradar. Aqui em Sim. casa, por exemplo, né? O Matheus ama cozinhar, né? Aqui em casa todo mundo gosta de cozinhar, Ana. Todo mundo gosta de cozinhar. E eu não sabia cozinhar tanto assim, sabe? Então foi um passo. Foi essa coisa de querer aprender, Sim. né? Para agradar. Então, onde você quer chegar, Leonardo? Você quer agradá-la? Então, se mexe, né? Esse esforço, né? E ela vai reconhecer. Né? Agora, se você quiser as dicas minhas, né? Do cabelo, da barba, do óculos, você me chama do direct, que ó, não tem caso impossível, entende? Eu vou te deixar a cara do Bradley Cooper, se for necessário. Muito bom, Bia, é isso mesmo. Nossa, mas eu gostei. Você tem que fazer depois, pessoal. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo. A gente vai ter que fazer outra live de consultoria amorosa com a Bia. Consultoria amorosa. Meu, eu tava doida para montar uma empresa de consultoria amorosa. Minhas amigas não toparam, queriam uma sócia, ninguém topou. Nossa, aqui tem uma outra. A defesa, esse é do Vin Lauren. A defesa da moral, do espírito livre, como... Ana, eu vou deixar essa pergunta para você. A defesa da moral, do espírito livre, como para Vamos ver Nietzsche, aqui. afastado de uma ética cristã, por exemplo. Não seria essa crise em que desatrela os valores morais cristãos, virtudes da verdadeira beleza? Nossa! Vai que é tua tafarel, Ana. Responde aí. Não, eu acho, Bia, que na verdade é aquilo que a gente estava dizendo. O Nietzsche, bom,
como ele tem uma percepção muito crítica das religiões, né? Ele sabe que a gente não consegue passar pelo mundo sem um consolo do transcendente. E aí ele coloca todas as esperanças dele na arte. Num primeiro momento, né? Pelo menos da obra dele, na beleza produzida pelo homem. Só que mais para frente, é claro, isso vai se mostrar muito incompleto, né? Porque, como eu vinha falando para você, a beleza sozinha, a perfeição sozinha, técnica, artística, ela não é suficiente, né? Ela é vazia. É aquela história lá do Leonardo. Não adianta o Leonardo também chegar lá todo bonitão, mas todo sem... Bradley Cooper. Todo Bradley Cooper e sem um, né? Sem saber que música que ela gosta. Não saber, não ter esse preenchimento espiritual para lidar com a moça, né? Sim. Então, na verdade, de fato, né? Há uma decadência aí, porque a beleza ela nunca pode estar desatrelada de outras virtudes. Senão ela se torna algo por si só inócuo, vazio, né? Vazia. Ai, Aninha, eu amei nossa live. Muito obrigada. Uma delícia, né? Esse papo. Eu fiquei com pena que eu caí aí no meio da live. Não, mas olha, foi sensacional. E olha, as pessoas ficaram aqui com a gente o tempo todo. Foi sensacional. Aí, ó, a Leila tá dizendo, estamos na torcida, Leonardo. Ô, Leonardo, manda notícias, tá? Se deu certo, liga aí. No Disque. É isso. Disque Coração. A gente quer saber. Querida, acho que foi, né? Amei, Bia. Foi maravilhoso esse papo. Nossa, eu também filosofei muito aqui. Filosofei mais do que eu filosofo normalmente. Foi maravilhoso. Olha, então eu já vou me inscrever no Instituto Ives Gandra, porque eu quero participar. E não precisa ser formado em filosofia. Não, nem formado em direito. É um instituto para pessoas que gostam de estudar filosofia, né? A gente vai começar um novo livro no meio do ano. Agora a gente está estudando um livro chamado Depois da Virtude, do Alasdair MacIntyre. É um filósofo também contemporâneo muito interessante, traz reflexões muito interessantes. Mas quem tiver interesse, no meio do ano a gente vai abrir uma nova seleção. E as reuniões são virtuais, Ana? As reuniões estão sendo, né, virtuais. A gente vai manter, deu tão certo o modelo virtual porque a gente tem acesso às pessoas do Brasil inteiro, né? Então a gente está mantendo uma parcela do grupo presencial e uma parcela virtual. Então estão todos convidados, né? Pessoas do Brasil todo. Bom, pessoal, vou me despedir da Ana. Ana, foi uma honra recebê-la. Eu acho que essa foi a live mais rica de todas até hoje. Amei, de paixão. Muito obrigada. Também amei, Bia, amei. Muito obrigada. Ô, Ana, e a filosofia nos ensina como exercitar o coração e a vontade? Olha só, é uma ótima pergunta, Bia. Eu acho que a filosofia, né, ela pode ser orientada das mais diversas formas, né? A gente não existe só filósofos que vão nos ensinar esses bons exercícios, né? Existem também filósofos que têm uma visão distorcida da realidade das virtudes. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Depende muito do que você vai estudar na filosofia. Por isso que a gente precisa de bons guias aí, né? Nesse sentido. Mas eu diria, uma pessoa me perguntou, né, esses dias, professora, como é que a filosofia vai me ajudar por exemplo, ser um bom marido, ser uma boa esposa? A pessoa me perguntou e eu disse, olha, a filosofia, ela vai provavelmente te dar um vislumbre de que você só alcança isso através de uma coisa chamada caridade, né? Porque de nada vale a gente ter o conhecimento filosófico, científico, se a gente não tiver um coração bom, um coração caridoso. Então, sobretudo, nós precisamos melhorar enquanto seres humanos, e a filosofia, enquanto um caminho de conhecimento, ela pode nos levar a isso. Mas nem todos os filósofos são iguais,
né? E nem todas as manifestações filosóficas são iguais. Então, por isso que a filosofia ela pode nos levar para um caminho muito bom de busca pela verdade. É só consultar o melhor filósofo de todos, né? Jesus Cristo, aí pronto, resolveu. Exatamente. Isso mesmo. Meu amor, muito obrigada. Adorei. Bom final de semana para você. Beijo. Descanse, A live vai cuida ficar salva. Vai ficar salva. Vou salvar agora já. Já aprendi a salvar. Que legal. Eu após ter algumas. Gente, um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo e até sexta que vem. Beijo. Tchauzinho, gente. pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.